Você está trabalhando muitas horas, está chegando em casa destruído, acabado e não acha que está ganhando um salário correto? Talvez você esteja fazendo muita hora extra e não está recebendo o que é correto a ser recebido. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo há mais de 15 anos e estou aqui para ajudar você a entender os seus direitos. O tema de agora será horas extras. Inicialmente, é importante destacar que existem algumas categorias especiais que trabalham menos do que 8 horas. Quem trabalha no telefone direto, quem trabalha digitando, quem trabalha em mina, quem trabalha em algumas atividades especiais, tais essas que eu citei, vai ter uma jornada de trabalho um pouco menor. Mas, em regra, a jornada de trabalho ela será de 8 horas por dia e até 44 horas semanais. O requisito aqui são os dois unidos. A lei não está falando ou, a lei está falando e. Isso que significa que se você trabalha 9 horas um dia e trabalha só 7 no outro, se não existir um acordo de compensação de jornada, você vai ter direito a 1 hora extra nesse dia que você trabalhou às 9. Porque a regra são 8 horas dia e 44 horas semanais. A hora extra, ela sempre deverá ser paga com no mínimo 50% de acréscimo. Ou seja, se a sua hora normal custa R$10, a hora extra deverá ser de pelo menos R$15. E eu falo pelo menos porque a Convenção Coletiva de Trabalho pode estar estabelecendo um valor um pouco maior. Construção civil aqui em Pernambuco, por exemplo, em regra, é de 100% da hora. Isso quer dizer que os R$10 de hora normal se transformarão em 20 quando você fizer a hora extra. Quais são as fraudes mais comuns na hora de registrar a sua hora extra? Como é que você vai saber quantas horas extras você realmente está fazendo? O primeiro ponto é no início do dia. Às vezes o patrão diz, olha, começa a fazer essas coisas aí, supermercado é super comum. O patrão diz, olha, começa a ligar aí os ar-condicionados, a ligar os freezers, a enxugar o setor molhado. Depois disso é que registra o ponto. Isso é hora extra que você deve registrar de forma correta. Se você está trabalhando sem registro, isso está errado. Segundo ponto, na hora do almoço. É extremamente comum você ter que bater lá 1 hora todinha, 2 horas completa, mas sempre aparece aquela vozinha no microfone, fulano de tal, voltar para o setor tal. Se isso acontece com você, se você precisa bater a hora de intervalo, mas você não tem, e isso também é hora extra. Vá guardando provas desses fatos. Terceiro ponto, final do dia. Também acontece muitas vezes de a quantidade de trabalho está um pouco grande e por causa da fiscalização, o patrão diz, ei, bate aí o ponto, dá uma forcinha, ajuda a gente, os meninos ali também querem ir embora. Se tu for agora, vai ficar todo mundo prejudicado. Dá uma forcinha, você pode dar uma forcinha, não tem problema nenhum, desde que você seja remunerado para isso. Afinal de contas, todo trabalho é digno de remuneração. Se você está fazendo pela empresa, a empresa tem que lhe dar a contraprestação. Não é justo você trabalhar e não receber. Se a sua maquineta, ela sai aquele papelzinho, aquele que se apaga quando você passa o dedo em cima e às vezes até sai quase transparente, tire uma foto desse papel e guarde, porque isso vai servir para comprovação lá na frente. Se a empresa exige que você assine aquele espelho de ponto sob pena de não pagar salário, vá pegando prova desses fatos. Na hora que o chefe fizer isso, hoje em dia todo telefone, por exemplo, ele consegue gravar áudio e vídeo. Pede para algum colega perto de você gravar o vídeo fazendo esse fato, porque aí o próprio colega vai servir como testemunha. Essa é uma boa comprovação. Existem algumas jornadas que são especiais. Por exemplo, 12 por 36. Eu acabei de falar que a Constituição disse lá no início, artigo 7º, inciso 13, que a jornada será de 8 horas dia e 44 horas semanais. Isso quer dizer que quando você faz 12 por 36, essa jornada ela é excepcional, ela tem que ser acordada por convenção coletiva de trabalho. Existe uma burocracia para isso, porque você trabalha um pouco mais em um dia, folga um pouco no outro, faz uma compensação. Mas isso tem que realmente respeitar a regra que foi feita. No momento em que você, a todo dia, a toda semana, tem que fazer 1, 2, 3 plantões extras ou dobrados toda semana, você descaracterizou essa especificidade desse contrato. Você não está dentro da regra especial que foi estabelecida. E se não está respeitando a regra ela é inválida, ela é inútil, ela é inexistente. E aí você vai ter direito a receber acima da 8ª hora que você trabalhou. Todos os plantões, se você faz um plantão dobrado, por exemplo, o segundo plantão tem que ser todo pago com hora extra. Porque o limite máximo não é de 8 horas? Tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a empresa faz o cálculo com base em 220 horas por mês. Não é esse cálculo que tem que ser feito. O cálculo correto é o que está na Constituição Federal. 8 horas por dia. Outro horário bem interessante é o horário noturno. A hora noturna, ela é bem interessante, porque quem trabalha de noite não consegue dormir, por óbvio.
E o sono noturno, ele é revitalizante. Existem algumas substâncias no corpo que só são produzidas no sono noturno. Na hora que você não trabalha de noite, você está prejudicando o seu organismo. É por essa razão que o legislador está dizendo que o trabalhador urbano, por exemplo, das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, terá direito a um adicional noturno de pelo menos 20%. E a hora noturna, olha que interessante, ela não é de 60 minutos, ela é de 52 minutos e meio. Conclusão, a cada 7 horas você tem que ser remunerado como se 8 horas tivesse trabalhado. E tem algo bem interessante, é o pulo do gato. Se você passou a noite inteira trabalhando e o patrão só lhe liberou de 10, 11, 12 horas da noite, você continua com toda a exaustão física da noite. Por essa razão é que o Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal mais elevado em nível de justiça do trabalho no país, disse: essa jornada que está ultrapassando à noite, ela vai ter que possuir os mesmos critérios. A lógica aqui é muito clara. Uma pessoa que vai a uma festa, por exemplo, quando ela chega de manhãzinha, ela está exausta. Todo o desgaste físico dela continua. Então, se ela continua durante o dia ativa, acordada, ela vai continuar com toda aquela exaustão. O corpo está sendo prejudicado. Outra hora extra que não costuma ser respeitada é o horário do repouso térmico. As pessoas que trabalham em câmara frigorífica, por exemplo, elas precisam de um repouso térmico, porque do contrário o corpo dela fica prejudicado. Quando você passa muito tempo descongelando o congelador, por exemplo, os dedos ficam esbranquiçados, ficam roxos, porque existe uma redução na quantidade de sangue que passa por ali. Isso quer dizer que se você não tiver um momento para fazer com que o seu corpo volte ao normal, você vai prejudicar o seu corpo. Essa é a lógica da regra. E é por isso que a cada 1 hora e 40 de trabalho em um ambiente muito gelado, você precisa ter pelo menos 20 minutos de repouso térmico. Se isso não está sendo respeitado, também vai ser hora extra. Outra jornada bem interessante é a dos motoristas, porque normalmente eles só são pagos pelo efetivo horário de trabalho, no momento que ele está dirigindo. Só que ele não faz apenas isso. Antes de pegar o veículo, ele tem que fazer a vistoria, porque se tiver uma lanterna quebrada do antigo motorista, é ele que vai pagar. Se tiver alguma mola com alguma avaria, ele vai pagar. Vamos dizer que foi ele que bateu no buraco. Então ele precisa fazer a vistoria, e algumas vezes as garagens dos locais de trabalho não são bem iluminados. Por essa razão, ele precisa ir com a lanterninha do celular, porque nem lanterna a empresa libera. E aí ele passa 20, 30, às vezes 40 minutos para fazer a verificação toda, a depender do tamanho do veículo. Verificar nível de óleo, verificar água, verificar pneus, etc. Esse horário em que ele está à disposição da empresa fazendo efetivamente um trabalho, então ele tem que ser remunerado por esse tempo. Além do mais, quando ele vai fazer a rota, algumas vezes ele fica responsável, por exemplo, pela carga. Se um vigilante olhando a carga vai ser remunerado, por que então o motorista, ao fiscalizar a mesma carga, não será remunerado? Se ele será punido se a carga tiver qualquer tipo de problema, então ele tem que ser remunerado, ele está trabalhando. Se ele está fiscalizando, se ele está vigiando, se ele vai ter culpa se tiver qualquer tipo de problema, então ele tem que ser remunerado. Você precisa pedir isso também. Um último horário interessante é na hora de devolver o veículo, porque em regra é preciso fazer prestação de contas de tudo que foi feito ao longo da viagem e também fazer uma nova vistoria para dizer, olha, o veículo realmente está em boas condições, não teve nenhum problema, não tem nenhum step aqui rasgado. Observe que esses horários normalmente as empresas não pagam, e isso tudo vai ser hora a ser recebida. Nesse momento de pandemia aconteceu algo bem interessante. A maioria dos hospitais estavam sem EPIs suficientes para todos os profissionais. Então era muito comum existir um contingenciamento desses equipamentos de proteção, e aí as pessoas ficavam nas filas 10, 20, 30 minutos esperando os seus equipamentos de proteção individual para só então fazer a paramentação, vestir todo o equipamento e ir para as alas de Covid. Esse tempo todo que você estava esperando por causa da organização da empresa. Se a empresa fosse organizada, você já teria o seu equipamento de forma correta no seu setor. Então, se você está lá à disposição da empresa, você tem que ser remunerado também por esse tempo. O tempo final, por exemplo, se você vai ter que fazer a desparamentação, vai ter que passar num túnel de descontaminação, você está à disposição da empresa. Você não pode terminar o trabalho e ir logo para casa. Então, se você tem toda uma preparação para poder ir para a rua, você está à disposição da empresa. Isso é o risco empresarial da empresa e o risco é dela, não pode ser seu. Esse tempo também tem que ser remunerado. Algo bem curioso é que as empresas quase sempre têm bancos de horas. Colocam lá alguns bancos de horas individual, surgiu demais isso agora com a reforma trabalhista, onde é possível fazer banco de horas de forma individual, acordo com prestação de jornada, mas eles não dizem quantas horas extras você tem.
Se você não tem conhecimento da quantidade de horas extras que você tem, se você não sabe qual é a realidade, se você está devendo, se você tem hora extra normal, se você faz 10 horas e desaparece só tem 2, se você não tem confiabilidade nessas informações porque elas não são dadas, então ela não tem validade. Esse banco de horas, essa compensação de jornada, ela será nula. Por fim, você precisa provar tudo isso que eu acabei de falar para você. Primeira coisa, guarde os papéis que saem daquela maquineta. Tire foto porque ela sempre se apaga. Tire foto e vai enviando para a nuvem, para o Google, para o Dropbox, para qualquer nuvem que, em regra, são gratuitas, até um tamanho de 2 GB. Guarde essas provas porque no dia que você for procurar os seus direitos, você vai precisar comparar esses papéis com o papel que você assinava no final do mês, que é o espelho de ponto. Na hora que existir a divergência dessas duas informações, bingo, você vai ganhar a sua hora extra de forma correta. Se você registra de forma errada, bate e volta, então você vai precisar de testemunhas. Normalmente a empresa que faz coisas erradas, ela faz errada com todo mundo. Então procure telefone de 2, 3, 4 pessoas, chame ela e diga: fulano, tu gosta de falar a verdade? Todo mundo gosta de ser honesto. Na hora que ela disser que gosta de falar a verdade, você diz: então eu encontrei ali um advogado que só gosta de trabalhar com a verdade. Tu só vai falar o que tu via. Tu vai falar a hora que tu via eu batendo no cartão e voltando para trabalhar e saindo hora X, Y e Z. Essa é uma forma extremamente eficiente de você ter uma testemunha comprometida com a verdade, comprometida com o seu direito. Se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, enviando e-mails, WhatsApp, tem alguma ferramenta de equipe em que você consegue enviar essas comunicações a qualquer hora, de dentro da empresa, você pode utilizar isso também como prova. Evidentemente que hoje em dia a gente consegue fazer quase tudo de casa, então essa prova ela é um pouco mais flexibilizada. Tá com dúvida mais alguma coisa? Manda no comentário aqui embaixo. Acha que esse assunto é de interesse de algum colega seu? Não deixe que ele seja enganado. Gostou do conteúdo? Dá o joinha e lute pelos seus direitos, porque quem não luta pelos direitos que tem, não merece os direitos que possui.